Capítulo 5. Cass. Cass seguiu a Duela Leste em direção ao porto, passando pelo início da zona de jogo do Barrio. O infame emaranhado de ruas estreitas e hidrovias menores, agora conhecido como Barrio, era ladeado por dois canais principais, as Aduelas Leste e Oeste, cada uma atendendo a uma clientela específica. As casas do Barrio eram diferentes de qualquer outro lugar em Ketterdam, maiores, mais amplas, pintadas com várias cores berrantes, clamando pela atenção dos transeuntes. O baú do tesouro, a esquina dourada, a barca de Weddell. Os melhores salões de apostas ficavam localizados mais ao norte, no mercado imobiliário principal da Tampa, a seção do canal mais próxima dos portos, situada em um lugar favorável para atrair turistas e marinheiros que chegavam ao porto. Mas não o Clube do Corvo, Cass meditou, enquanto olhava para a fachada carmesim e preta. Não tinha sido fácil atrair turistas e mercadores sedentos por riscos tão ao sul para encontrar entretenimento. Agora, estavam quase para soar as 4 badaladas e a quantidade de pessoas ainda era grande fora do clube. Cass assistiu à maré de gente fluindo pelas colunas pretas do pórtico, sob o olhar atento do corvo de prata oxidada que abria as asas acima da entrada. Abençoados sejam os trouxas, ele pensou. Abençoados sejam todos vocês, pessoas gentis e generosas, prontas para esvaziar suas carteiras nos cofres dos Driggs e chamar isso de passatempo. Ele podia ver coletores de apostas em frente gritando para clientes potenciais, oferecendo bebidas gratuitas, bules de café quente e o negócio mais justo de toda Ketterdam. Ele os cumprimentou com um aceno de cabeça e seguiu mais ao norte. Apenas uma casa de apostas na Aduela o interessava, o Palácio Esmeralda, orgulho e alegria de Pekka Hollins. O edifício tinha um verde feio, decorado com árvores artificiais carregadas com moedas falsas de ouro e prata. O lugar todo tinha sido construído como uma espécie de tributo à herança Kailash, de Rawlins e sua gangue, os Leoneiros. Até mesmo as meninas que trabalhavam nas mesas, contando fichas, usavam vestidos justos de seda verde e brilhante, e tinham o cabelo tingido de um vermelho escuro artificial para imitar a aparência das meninas da Ilha Errante. Enquanto Cass passava pelo Esmeralda, olhou para as moedas de ouro falsas, deixando a raiva vir até ele. Ele precisava dela esta noite como um lembrete do que havia perdido, do que ainda tinha a ganhar. Precisava disso para prepará-lo para esse esforço imprudente. Tijolo por tijolo, ele murmurou a si mesmo. Estas eram as únicas palavras que mantinham sua raiva sob controle, que o impediam de adentrar a passos largos as portas de um verde e dourado berrantes do Esmeralda, exigindo uma audiência em particular com Rawlins, e então cortar sua garganta. Tijolo por tijolo. Era a promessa que o deixava dormir à noite, que o motivava todos os dias, que mantinha o fantasma de George afastado, porque uma morte rápida seria boa demais para Pekka Hollins. Cass observou o fluxo de clientes entrando e saindo pelas portas do Esmeralda e viu de relance seus próprios captadores, homens e mulheres que havia contratado para seduzir os clientes de Pekka, a irem ao sul com a perspectiva de melhores negócios, vitórias maiores e meninas mais bonitas. Está vindo de onde tão radiante? Um dizia ao outro, falando muito mais alto do que o necessário. Acabei de voltar do Clube do Corvo. Tirei 100 krugs da casa em apenas 2 horas. Não me diga. Pois é. Daí vim para a Duela tomar uma cerveja e encontrar um amigo. Por que se junta a nós e vamos todos juntos? O Clube do Corvo? Quem teria pensado nisso? Venha, venha, vou te pagar uma bebida. Vou pagar uma rodada para todos. E eles saíram juntos rindo, deixando os clientes ao redor se perguntando se talvez devessem seguir algumas pontes descendo o canal para ver se as chances não eram mais favoráveis lá. A serva de Cass, a ganância, atraindo-os para o sul como um encantador de serpentes com sua flauta. Ele fazia questão de trocar os captadores com frequência, mudando as caras de modo que os vendedores e seguranças de Pekka nunca se dessem conta, e cliente por cliente ele ia parasitando os negócios do Esmeralda. Era uma das infinitas pequenas maneiras que havia encontrado para se fortalecer à custa de Pekka,
interceptar seus carregamentos de Jurda, cobrar dele taxas de acesso ao Porto 5, competir com aluguéis mais baixos para manter as propriedades dele sem inquilinos e, pouco a pouco, minar as fundações de sua vida. Apesar das mentiras que havia espalhado e das declarações que fizera a Giles naquela noite, Cas não era um escroto. Ele não era nem mesmo de Ketterdam. Tinha 9 e George 13 quando chegaram à cidade. Um cheque da venda da fazenda de seu pai costurado com segurança no bolso interno do casaco velho de George. Cas podia ver a si mesmo como era na época, andando pela duela com os olhos deslumbrados, mãos dadas com George, para não ser arrastado pela multidão. Ele odiava os meninos que haviam sido, 2 trouxas estúpidos esperando para serem depenados. Mas aquelas crianças haviam deixado de existir há muito tempo, e só havia restado Pekka Rollins para punir. Um dia, Rollins viria até Cas de joelhos, implorando por sua ajuda. Se Cas conseguisse realizar o trabalho para Van Eck, esse dia chegaria muito antes do que jamais poderia ter esperado. Tijolo por tijolo, eu vou te destruir. Mas se Cas tinha qualquer esperança de entrar na Corte do Gelo, precisava da equipe certa e os negócios na próxima hora o deixariam um passo mais perto de garantir 2 peças muito importantes do quebra-cabeça. Virou-se para uma calçada que bordeava um dos canais menores. Os turistas e mercadores gostavam de se manter nas vias bem iluminadas, de modo que o tráfego a pé aqui era mais esparso e ele conseguiu andar mais rápido. Em pouco tempo, as luzes e a música de Aduela Oeste seriam perceptíveis. O canal se encheria de homens e mulheres de todas as classes e países em busca de diversão. Música fluía dos salões com suas portas abertas. Homens e mulheres descansavam em sofás em pouco mais do que retalhos de seda e bugigangas berrantes. Acrobatas pendiam em cordas sobre o canal, os corpos esguios cobertos apenas com purpurina, enquanto artistas de rua tocavam seus violinos na esperança de ganhar 1 ou 2 moedas de pedestres. Vendedores ambulantes gritavam para os gondolas privados e elegantes dos mercadores ricos no canal e para os grandes barcos marrons que traziam turistas e marinheiros para o interior da Tampa. Muitos turistas nunca entravam nos bordéis da Duela Oeste, vinham apenas para assistir à multidão que era uma atração por si só. Muitos escolhiam visitar essa parte do Barrio disfarçados com véus, máscaras ou capas que deixavam à mostra apenas o brilho de seus olhos. Eles compravam suas roupas em uma das lojas especializadas perto dos canais principais e às vezes desapareciam de casa por um dia ou uma semana, ou enquanto durasse seu dinheiro. Vestiam-se de senhor carmesim ou de noiva perdida, ou usavam as máscaras de olhos grotescos do louco, todos personagens da Comedy Brood. E havia também os chacais, um grupo de homens e meninos desordeiros que pulavam pelo barrio usando máscaras vermelhas laqueadas de videntes sulis. Cas lembrava de quando a Ined viu as máscaras de chacais pela primeira vez em uma vitrine. Ela não tinha sido capaz de conter seu desprezo. Videntes sulis de verdade são raros. São homens e mulheres santos. Essas máscaras que são distribuídas por aí como brindes de festa são símbolos sagrados. Já vi videntes sulis oferecerem seus serviços em caravanas e cruzeiros a Ined. Eles não pareciam tão santos assim. São imitadores se fazendo de palhaços para você e os de sua laia. Minha laia? Cas riu. Ela acenou com a mão em desgosto. Chevrate, ela disse. Sabem nada. Estão rindo de vocês por trás dessas máscaras. Não de mim, Ined. Nunca darei uma boa moeda para alguém me contar meu futuro, seja um enganador ou um homem santo. O destino tem planos para todos nós, Cas. Foi o destino que tirou você de sua família e a enfiou em uma casa de prazeres em Ketterdam? Ou foi apenas má sorte? Ainda não tenho certeza, disse ela friamente. Em momentos como esse, ele pensava que talvez ela o odiasse. Cas abriu caminho pela multidão, uma sombra em uma profusão de cores. Cada uma das principais casas de prazeres tinha uma especialidade, algumas mais óbvias que outras. Ele passou pela Íris Azul, o Ben Ricat, homens barbudos encarando pelas janelas da forja,
a obscura, a chave de Willow, as louras de olhos serenos na Casa da Neve e, claro, o Menagere, também conhecido como a Casa das Exóticas, onde a Ned tinha sido forçada a vestir falsas sedas sulis. Ele viu Tante Helen em suas penas de pavão e sua famosa gargantilha de diamantes marcando presença no Salão Dourado. Ela comandava o Menagere, adquiria as meninas, fazia com que se comportassem. Quando viu Cass, seus lábios se estreitaram em uma linha amarga e ela levantou a taça, num gesto mais para a ameaça do que para um brinde. Ele a ignorou e continuou. A Casa da Rosa Branca era um dos estabelecimentos mais luxuosos na Aduela Oeste. Tinha sua própria doca e sua fachada reluzente em pedra branca parecia mais a mansão de um mercador do que uma casa de prazeres. As floreiras das janelas estavam sempre repletas de rosas brancas trepadeiras e seu perfume se espalhava denso e doce sobre aquela parte do canal. O salão estava ainda mais tomado pelo perfume. Vasos de alabastros enormes transbordavam mais rosas brancas. E homens e mulheres, alguns mascarados ou velados, outros de cara limpa, esperavam em sofás de marfim, bebericando vinho quase transparente e mordiscando pequenos pedaços de bolo de baunilha embebidos em licor de amêndoa. Um menino no balcão vestia um terno de veludo creme, uma rosa branca na lapela. Ele tinha cabelos brancos e olhos sem cor. Exceto pelos olhos, ele parecia um albino, mas Cass por acaso sabia que ele tinha sido adaptado para combinar com a decoração da casa por um certo grixa na folha de pagamento. Senhor Brecker, disse o menino, Nina está com um cliente. Cass assentiu e deslizou por um corredor atrás de um vaso de roseira, resistindo à vontade de enterrar o nariz na gola. Uncle Felix, a cafetina que dirigia o Rosa Branca, gostava de dizer que as meninas de sua casa eram tão doces quanto suas flores. Mas isso era uma piada com os clientes. Essa linhagem específica de rosas brancas, a única resistente ao clima úmido de Ketterdam, não tinha cheiro natural. Todas as flores eram perfumadas artificialmente. Cass deslizou os dedos ao longo dos painéis atrás da árvore envasada e pressionou seu polegar em um entalho na parede. Ela se abriu e ele subiu por uma escada em caracol usada somente pelos funcionários. O quarto de Nina ficava no terceiro andar. A porta do quarto ao lado estava aberta e o cômodo estava desocupado. Então Cass entrou nele, afastou um quadro e pressionou o rosto contra a parede. O olho mágico era uma característica de todos os bordéis. Era uma maneira de manter os funcionários seguros e honestos, além de oferecer um pouco de emoção àqueles que gostavam de assistir a outros tendo prazer. Cass tinha visto tantos moradores de favelas procurando satisfação em cantos e becos escuros que seu fascínio por esse tipo de cena havia se perdido. Além disso, ele sabia que qualquer um que espiasse por aquele olho mágico específico esperando emoção ficaria bastante desapontado. Um pequeno homem careca estava sentado completamente vestido em uma mesa redonda coberta de baeta marfim. As mãos cuidadosamente cruzadas ao lado de uma intocada bandeja de prata de café. Nina Zenick estava atrás dele, envolta pelo kefta de seda vermelha que anunciava seu status de grixa sangradora. Uma palma pressionada na testa do homem, a outra na nuca. Ela era alta e tinha a silhueta de uma figura de proa de um navio esculpida por uma mão generosa. Eles estavam em silêncio, como se tivessem sido congelados lá na mesa. Não havia nem mesmo uma cama no quarto, apenas um sofá estreito onde Nina se encolhia todas as noites. Quando Cass perguntou a Nina o porquê, ela simplesmente disse: "Não quero ninguém pensando bobagem." Um homem não precisa de uma cama para pensar bobagem, Nina. Ela piscou. O que sabe sobre isso, Cass? Tire essas luvas e veremos que bobagens vêm em mente. Cass encarou-a friamente, até ela desviar o olhar. Ele não estava interessado em flertar com Nina Zenick, e ela sabia que ela não estava remotamente interessada nele. Ela só gostava de flertar com tudo e todos. Uma vez, ele a tinha visto admirar um par de sapatos que desejava em uma vitrine de loja. Nina e o homem careca se sentaram, ainda em silêncio, enquanto os minutos passavam. Quando o relógio soou o alarme, ele se levantou e beijou a mão dela.
Vá, disse ela em um tom solene. Fique em paz. O careca beijou sua mão novamente, lágrimas nos olhos. Obrigado. Assim que o cliente desceu pelo corredor, Cass saiu do quarto e bateu à porta de Nina. Ela a abriu com cautela, mantendo a corrente presa. Ah, ela disse quando viu Cass. Você. Ela não parecia particularmente feliz em vê-lo. Nenhuma surpresa. Cass Breaker batendo à sua porta raramente era uma coisa boa. Ela soltou a corrente e deixou-o entrar enquanto tirava o kefta vermelho, revelando um tecido de cetim tão fino que mal contava como uma roupa. Pelos santos, odeio essa coisa, disse ela, chutando o kefta para longe e pegando um roupão puído em uma gaveta. Qual o problema com ele? Perguntou Cass. Não foi feito direito. E coça? O kefta era de fabricação Kerk e não Ravikana. Uma fantasia, não um uniforme. Cass sabia que Nina nunca o vestia nas ruas. Era simplesmente arriscado demais para uma grixa. Sua associação com os Driggs significava que qualquer um que agisse contra ela se arriscaria a levar o troco da gangue, mas o revide não importaria muito a Nina se ela estivesse em um navio de escravos acorrentada indo sabe-se lá para onde. Nina se jogou em uma cadeira perto da mesa e sacudiu os pés para fora das sapatilhas cheias de joias, afundando os dedos no carpete branco macio. Ah, ela disse contente. Bem melhor. Ela enfiou um dos bolos da bandeja de café na boca e murmurou. O que você quer, Cass? Tem migalhas entre os seus seios. Tô nem aí, disse ela, pegando outro pedaço de bolo. Tô com tanta fome. Cass sacudiu a cabeça, impressionado e entretido em quão rápido Nina se despia do seu papel de sábia sacerdotisa grixa. Ela havia perdido sua verdadeira vocação nos palcos. Aquele era Van Axer, o mercador? Perguntou Cass. Sim. A esposa dele morreu um mês atrás e seus negócios estão em ruínas desde então. Agora que ele está te visitando, podemos esperar uma volta por cima? Nina não precisava de uma cama porque era especializada em emoções. Ela lidava com alegria, calma, confiança. A maioria dos clichês corporal que se concentrava no corpo, matar ou curar. Mas Nina precisava de um trabalho que a mantivesse em Ketterdam e fora das enrascadas. Então, em vez de arriscar a vida e ganhar muito dinheiro como mercenária, ela desacelerava corações, harmonizava a respiração, relaxava músculos. Ela tinha um bico lucrativo como uma artesã, cuidando das rugas e papadas dos querques ricos, mas sua fonte principal de renda vinha da alteração de humor. As pessoas vinham até ela solitárias, de luto, tristes por nenhum motivo e partiam mais leves, suas ansiedades amenizadas. O efeito não durava muito, mas às vezes só a ilusão da felicidade era suficiente para fazer os clientes sentirem que podiam encarar mais um dia. Nina dizia que isso tinha algo a ver com glândulas, mas Cass não se importava com os detalhes específicos desde que ela aparecesse quando ele precisava dela e ela pagasse sua percentagem a Pierce Cole no prazo. Espero que veja uma mudança, disse Nina. Ela terminou o último pedaço de bolo, lambendo os dedos com deleite. Então colocou a bandeja do lado de fora e tocou a campainha dos criados. Van Axter começou a vir no final da última semana e tem aparecido todo dia desde então. Excelente! Cass fez uma anotação mental de comprar algumas das ações baratas da empresa de Van Axter. Mesmo que a mudança de humor do homem fosse fruto do trabalho de Nina, os negócios melhorariam. Ele hesitou e então disse, você faz com que ele se sinta melhor, ameniza sua aflição e tal, mas poderia influenciá-lo a fazer algo? Talvez fazê-lo esquecer a esposa? Alterar os caminhos de sua mente. Não seja insano. O cérebro é só outro órgão, disse Cass citando Van Eck. Sim, mas é um incrivelmente complexo. Controlar ou alterar os pensamentos de outra pessoa, bem, não é como diminuir a pulsação ou liberar componentes químicos para melhorar o humor de alguém. Existem muitas variáveis. Nenhum grixa é capaz de fazer isso. Ainda, Casa corrigiu mentalmente. Então, você trata o sintoma, não a causa. Ela deu de ombros. Ele está evitando o luto, não tratando o luto. Se eu sou sua solução, ele nunca superará a morte dela realmente. Você o mandará encontrar um rumo, então?
Irá aconselhá-lo a encontrar uma nova esposa e parar de trazer tristeza para sua porta? Ela passou uma escova pelos cabelos castanho claros e sorriu para ele no espelho. Per Haskell planeja perdoar a minha dívida? Nem um pouco. Bem, então Van Axter precisa lidar com o luto do seu próprio modo. Tenho outro cliente agendado em meia hora, Cass. O que te traz aqui? Seu cliente precisará esperar. O que você sabe sobre a Jurda Paren? Nina deu de ombros. Existem rumores, mas eles me parecem sem sentido. Exceto pelo Conselho das Marés, os poucos grishas trabalhando em Ketterdam conheciam uns aos outros e trocavam informações prontamente. A maioria estava fugindo de algo e queria muito evitar atrair a atenção de traficantes de escravos ou do governo ravicano. Não são apenas rumores. Aeros voando, hidros se transformando em névoa, fabricadores transformando chumbo em ouro. Ele enfiou a mão no bolso e jogou o objeto amarelo para ela. É real. Fabricadores fazem roupas. Eles se metem com metais e tecidos, não podem transformar uma coisa na outra. Ela ergueu a pepita na luz. Você pode ter conseguido isso em qualquer lugar, disse ela, exatamente o que ele tinha dito a Van Eck poucas horas antes. Sem ser convidado, Cass se sentou no sofá felpudo e esticou sua perna ruim. A Jurda Paren é real, Nina. E se você ainda é a boa soldado Grisha que acho que você é, então vai querer ouvir o que ela faz às pessoas como você. Ela girou a pepita de ouro em suas mãos, então rolou-se no roupão com mais firmeza e se acomodou no canto do sofá. Novamente, Cass admirou sua transformação. Naqueles quartos, ela desempenhava o papel que seus clientes queriam ver. A Grisha poderosa, serena em seu conhecimento, mas, sentada ali, com a sobrancelha franzida e os pés enfiados debaixo de si, ela se parecia com quem realmente era, uma menina de 17 anos, criada no luxo protegido do pequeno palácio, longe de casa e que mal conseguia sobreviver a cada dia. Conte-me a respeito, disse ela. Cass contou. Ele ocultou os detalhes específicos da proposta de Van Eck, mas contou a ela sobre Bu-Yu-Bayur, a Jurda Paren e as propriedades viciantes da droga, dando maior ênfase no recente roubo de documentos militares ravicanos. Se isso tudo é verdade, então Bu-Yu-Bayur precisa ser eliminado. Esse não é meu trabalho, Nina. Não se trata de dinheiro, Cass. Sempre se tratava de dinheiro, mas Cass conhecia um tipo diferente de pressão quando necessário. Nina amava seu país e amava seu povo. Ela ainda acreditava no futuro de Ravika e no Segundo Exército, a elite militar dos Grishas que tinha praticamente se desintegrado durante a Guerra Civil. Os amigos de Nina em Ravika acreditavam que ela estava morta, vítima de caçadores de bruxas figerdanos, e por enquanto ela preferia manter essa história. Mas Cass sabia que ela tinha esperanças de retornar um dia. Nina, nós vamos resgatar Bu-Yu-Bayur e preciso de uma Corporalnik para fazer isso. Quero você no meu time. Onde quer que esteja escondido, uma vez que o encontre, deixá-lo viver seria mais ultrajante irresponsabilidade. Minha resposta é não. Ele não está escondido. Os figerdanos o têm preso na Corte do Gelo. Nina parou. Então ele está praticamente morto. O Conselho Mercante não pensa dessa forma. Eles não estariam se dando a esse tipo de trabalho ou oferecendo esse tipo de recompensa se pensassem que ele foi neutralizado. Van Eck está preocupado. Estava na cara. O mercante com quem você falou? Sim. E ele diz que suas informações são confiáveis. Se não forem, bem, assumirei o risco. Mas se Bu-Yu-Bayur estiver vivo, alguém tentará invadir a Corte do Gelo. Por que não a gente? A Corte do Gelo, Nina repetiu. E Cass sabia que ela começava a juntar as peças. Você não precisa exatamente de um Corporalnik, certo? Não, eu preciso de alguém que conheça a corte por dentro e por fora. Ela se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro, as mãos nos quadris, o roupão balançando. Você é um pequeno vagabundo, sabe disso? Quantas vezes eu fui até você implorando para ajudar Matches? E agora que quer algo de mim? Per Haskell não é dono de uma instituição de caridade. Não jogue a responsabilidade no colo do velho, ela rebateu.
Se você quisesse me ajudar, sabe que poderia. E por que eu faria isso? Ela se virou para encará-lo. Porque... Porque... Quando eu fiz algo de graça, Nina? Ela abriu a boca e fechou-a novamente. Sabe quantos favores eu precisaria pedir? Quantos subornos eu teria que pagar para tirar Mattis Helvar da prisão? O preço seria muito alto. E agora? Disse ela, seus olhos ainda brilhando de raiva. Agora, a liberdade de Helvar vale alguma coisa. Ele ergueu a mão e a interrompeu. Vale algo para mim. Nina pressionou as têmporas com os dedos. Mesmo se conseguirmos chegar a ele, Mattias nunca concordaria em te ajudar. É só uma questão de influência, Nina. Você não o conhece. Será? Ele é uma pessoa como qualquer outra, movido por ambição, orgulho e dor, e você deve entender isso melhor do que qualquer um. Helvar é movido pela honra e somente pela honra. Você não pode subornar ou coagir isso. Isso pode ter sido verdade um dia, Nina, mas esse foi um ano muito longo. Helvar mudou muito. Você o tem visto? Seus olhos verdes se arregalaram, ansiosos. Aí está, pensou Cass. O Barry ainda não acabou com sua esperança. Tenho. Nina deu um suspiro trêmulo e profundo. Ele quer vingança, Cass. Isso é o que ele quer, não do que ele precisa, disse Cass. Influência é justamente saber a diferença.